Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula do curso técnico de agroindústria. A disciplina de hoje é tecnologia de óleos e gorduras. A gente vai falar um pouco sobre hidrogenação e a fabricação de margarinas. Sobre hidrogenação, a gente já até comentou, mas muito superficialmente, na aula anterior, quando a gente foi falar as etapas de refinamento do óleo. Aquelas etapas que estão envolvidas a degomagem, a neutralização, a clarificação e a desodorização. Então vamos agora conhecer um pouco sobre hidrogenação e vamos ver como acontece o processo de fabricação de margarinas. Tudo bem? Vamos dar início. A hidrogenação. O que é essa hidrogenação, tá certo? É um processo onde os óleos passam por uma transformação em que dá uma consistência e uma plasticidade à gordura, né? Então transforma-se esse óleo em gordura, dando-lhe uma consistência e uma plasticidade desejada. Ela é importantíssima. Esse processo de hidrogenação é importantíssimo na indústria de margarina e principalmente na indústria de gorduras hidrogenadas, né? Que são muito utilizadas no processo de panificação, no processo de fabricação de biscoito, dentre outros. A grande desvantagem da hidrogenação, que a gente vai ver quando a gente for ver a reação acontecer, é a produção, né, a quantidade elevada de ácidos graxos trans. E esses ácidos graxos trans não são gorduras legais para o organismo. A gente ainda vai falar sobre isso. Então, onde acontece essa hidrogenação? Se a gente puxar a memória e lembrar um pouquinho o processo de refinamento, a gente sabe que o óleo bruto é feita a extração do óleo bruto. Esse óleo bruto vai passar pela etapa de refinamento. Vai passar pela etapa de degomagem, a etapa de neutralização e depois da neutralização vai utilizar a clarificação com a presença de carvão e argila. A partir daí da clarificação, esse óleo já clarificado, ele pode ser enviado para desodorização ou ele pode ser enviado para o processo de hidrogenação. E o que é esse processo de hidrogenação? O nome é até indutivo, né? É a adição de hidrogênio na insaturação dos triglicerídeos presentes. Ou seja, onde tiver ligações duplas, vai haver a inserção do hidrogênio, né? E isso vai fazer com que aumente o ponto de fusão e vai dar um produto mais solidificado quando ele estiver em temperatura ambiente, não é isso? Para isso é necessário utilizar um catalisador. A gente sabe, lembra? A gente fala tanto de catalisador. Qual é o catalisador que a gente mais fala? Enzima. Lembrou de catalisador, lembra de acelerador. Então, o catalisador é para acelerar essa reação. Normalmente, o catalisador utilizado é níquel. Pode ser utilizado também paládio, como também platina. Só que o níquel é o mais utilizado devido ao seu custo. Ele é bem mais barato para a indústria de alimentos do que a utilização de outros tipos de catalisadores, certo? Então, o que é que acontece nessa hidrogenação? Vai diminuir as duplas ligações, tornando o óleo mais estável, né, com um menor poder oxidativo e aumentando a sua vida útil, a sua vida de prateleira, né? O grande problema é que nessa reação pode acontecer tanto transformações de moléculas cis, como também pode acontecer transformações de moléculas trans. E essas moléculas não são tão desejáveis no processo de hidrogenação, né? Mas a grande vantagem da hidrogenação é que aumenta o ponto de fusão do óleo, de acordo com a aplicação do produto. Por exemplo, o ponto de fusão
para frituras tem que ser menor do que 36. O ponto de fusão para massas, biscoitos, ele pode ser um ponto de fusão entre 42 e 45 graus, né? Para avaliar o ponto de fusão, normalmente se usa-se refratômetro, né? Utiliza-se um equipamento para medir o seu índice de refração. Lembrando que quanto mais duplas ligações, ou seja, quanto mais insaturado, menos refração, menos luz monocromática. Então, o índice de refração, ele começa a aumentar à proporção que há insaturação. Aí nós temos aí a descrição, né? A gente tem uma molécula de ácido graxo, que aí ela interage com o hidrogênio, que é colocado, juntamente com o catalisador, que na maioria das vezes, como eu disse, né, que são utilizados esses catalisadores, aí a gente vê a presença do níquel, e após isso ocorre uma reação, e essa reação faz com que haja uma molécula cis ou uma molécula trans. Por que a molécula trans ali, o isômero trans, ele tá com um xizinho? Porque normalmente ele não é desejável nesse processo, né? Tá certo? Então ele pode realmente ocorrer no processo de hidrogenação. A gordura trans, ela normalmente ela se dá, na maioria das vezes, pelo processo de hidrogenação. É possível por outra forma? Sim, aquecendo o óleo é possível haver essa isomeração para a gordura trans, mas a forma mais atuante do surgimento do isômero trans normalmente é com o processo de hidrogenação. Então tá aí bem detalhadozinho como é que ocorre esse processo, né? Então tem um catalisador, esse catalisador ele faz um processo de absorção do hidrogênio, né? Depois da absorção desse hidrogênio ocorre um complexo entre o alceno e o catalisador, e aí vai haver a liberação, né, do nosso produto, que normalmente é um produto, um alcano, mas também, como a gente viu, pode ocorrer a liberação de gorduras trans. E esse catalisador, o que é feito para ele? Ou o que é feito com ele? Desculpa, ele é resgatado. Há possibilidade, há um filtro para que faça a restituição desse catalisador. Então, ele não há presença dele, depois do processo todo de hidrogenação, não há presença de níquel no óleo, na gordura ou na margarina hidrogenada, né? Normalmente, esse processo de hidrogenação, ele é muito empregado para aumentar o prazo de validade dos óleos, né? Que resulta na diminuição da suscetibilidade à deterioração oxidativa. Ou seja, vai haver menos oxidação, tá certo? Ou, normalmente, ele é utilizado para produzir gorduras vegetais hidrogenadas. Esse processo ele é realizado normalmente em tanques herméticos, tanques como esse que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, normalmente é colocado nesse tanque o níquel, normalmente esse níquel ele é colocado finamente dividido, tá certo? E junto com ele vai o óleo que saiu da clarificação, lembrem disso. Aí acrescenta-se também dentro desse tanque o hidrogênio. Há um processo de agitação, né, para que essas moléculas elas possam interagir com uma temperatura entre 120 e 220 graus. Então é um alto grau de temperatura e também, inclusive, com 15 atm de hidrogênio, né? A pressão é aproximadamente 15 atm de hidrogênio. Então, é sobre alta pressão e sobre um processo altíssimo de temperatura. É dessa forma que ocorre esse processo de hidrogenação, né? A hidrogenação, normalmente, ela dá origem a uma gordura, tudo bem? Uma gordura com um ponto de fusão mais elevado. A gente viu isso, né? E aí, outra vantagem também do processo de hidrogenação é que melhora a qualidade de estocagem. A gente viu, vai aumentar a vida útil desse alimento, tá certo? Vai melhorar o sabor,
palatabilidade. Vai melhorar a textura porque vai dar uma plasticidade a esse produto. Ele vai ficar com uma textura bem mais legal, não é isso? Aumentando sua vida de prateleira. Por isso que o processo de hidrogenação é tão utilizado na indústria de alimentos, né? E aí, o que é essa margarina? Então, a gente teve que explicar um pouco da hidrogenação antes de explicar o processo da margarina, porque na produção, na fabricação da margarina, ocorre o uso de gordura hidrogenada ou ocorre a hidrogenação, né? O que é que diz o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, DIPOA? O que é que ele diz sobre margarina? Ele diz que é um produto gorduroso, em uma emulsão estável. Uma coisa interessante que muita gente não sabe, né? É que é uma emulsão estável na presença de leite ou seus constituintes ou seus derivados. Ou seja, margarina também tem manteiga. Qual o percentual? Vou já explicar para vocês, tá certo? Então vamos ver primeiro a definição de margarina. É um produto gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou derivados e outros ingredientes, destinada à alimentação humana com cheiro e sabor característico. Que cheiro e sabor característico é esse? Da margarina. Vejam bem, não está acreditando que tem leite na constituição da margarina? Vai aí na sua casa, tá ok? Pega uma latinha, dá uma olhada na rotulagem, vai nos ingredientes e você vai ver. Na maioria vai mostrar leite desidratado ou leite constituído, mas ele tá lá, tá certo? Então existe realmente a presença de leite, em torno de 15 a 17%. A margarina é um produto muito antigo, foi descoberto em 1869. Napoleão III que fez essa descoberta, que induziu, né, fez um concurso criado por Napoleão e um químico francês que fez a manteiga normalmente para substituir, né, um produto de origem animal e que fosse destinado à classe mais pobre e aos militares que estavam em combate. Sobre a diferença de margarina para outros produtos de origem vegetal, lá na frente a gente vai falar sobre a diferença noutra aula de margarina e manteiga. Mas agora a gente vai perceber qual a diferença entre três produtos: margarinas, creme vegetais e alvarinas. Muitas pessoas não sabem o que é alvarinas, mas se eu falar sobre uma marca aqui de uma manteiga ou de uma margarina chamada margarina Qualy, a gente vai ter agora uma ideia do que seja alvarinas, tá certo? Então, ou seja, a diferença entre esses três produtos está simplesmente na quantidade de gordura utilizada. Ou seja, as margarinas normalmente têm um percentual entre 82% e 85% de gordura. Os cremes vegetais têm um percentual mais baixo, um percentual menor, com uma quantidade de aproximadamente 64% de gordura hidrogenada. Já as alvarinas, ela tem um percentual bem menor de gordura hidrogenada, em torno de 40%. Se você tiver a curiosidade, né, um dia em casa, e tiver aí uma manteiga da marca Qualy e um outro tipo de margarina, desculpa gente, margarina, uma margarina Qualy e um outro tipo de margarina, você pode, por exemplo, fazer até colocar para esquentar essas duas margarinas, que você vai ver que uma evapora mais do que a outra, porque uma tem uma presença maior, né, de água, porque o percentual de gordura é menor, tá certo? Então vamos lá. Quais são as composições da margarina? Pegue seu rótulo aí, que você vai ver que ela tem uma parte oleosa, normalmente, tá certo? É aquela parte onde tem a gordura hidrogenada,
pode ser milho, pode ser girassol, né? Tem a fase aquosa, que normalmente é o leite, que em torno de 16, 15%. Lembrando que pode ter água e leite em pó, pode sim, é possível. E aí a gente começa a colocar todos os antes que a gente tanto conhece na indústria de alimentos, né? Conservantes, antioxidantes, corantes, aromatizantes, emulsificantes. Lembra que no processo de etapas de refinamento do óleo, logo no início há uma etapa onde se faz a retirada da lecitina. Essa lecitina ela pode ser utilizada aí na composição da margarina. Então, uma das utilidades da lecitina pode ser como emulsificante, para dar aquela textura, aquela plasticidade à margarina. Tá? Aqui a gente tem um fluxograma simplificado da margarina. E no outro slide, a gente tem o passo a passo. Então, eu vou dar uma explicada aqui e, em seguida, a gente dá uma olhada no outro slide. Então, o primeiro passo, depois que esse produto sai, né, que ele é clarificado ou que vem a gordura hidrogenada, você tem essa gordura e você coloca nesse primeiro tanque. Né? É um tanque com agitador, é um tanque onde você vai fazer aí a formulação, você vai fazer uma mistura, preparar a emulsão, né? Esse produto, você vai colocar todos aqueles componentes que a gente viu na lâmina anterior, vai ser colocado dentro desse tanque e ele vai haver uma agitação. Vai haver também a presença de água e do leite, ou a água e o leite em pó ou propriamente o leite desnatado. Tudo bem? Há uma temperatura alta, há uma certa elevação da temperatura, pode chegar até 40 graus. Em seguida, ele passa por um trocador de calor, tá certo? Onde ele vai aumentar a sua temperatura e depois ele vai reduzi-la para ir para um processo de cristalização. O que é esse processo de cristalização? Digamos assim que é para quebrar os glóbulos maiores da emulsão e para fazer uma mistura, para ficar uma plástica, né? Para ficar uma emulsão mais consistente. Então passa por esse processo de cristalização, tá certo? Normalmente é um processo que há a dispersão de fluidos e a distinção de fase aquosa em emulsão através de gotículas, tá certo? E depois desse processo de cristalização, ele vai para um processo de outra etapa, que é a etapa de refrigeração. Né? Essa etapa de refrigeração, esse trocador de calor, esse material ele sai da cristalização um pouco acima, aproximadamente com 40 graus, ele vai para uma temperatura de aproximadamente 12 graus, né? De 7 a 12 graus, para dar sua consistência, para dar sua textura. Em seguida, ele vai para um tanque, né? Um tanque de plastificação. Esse tanque ele faz uma outra agitação, é uma agitação mais suave, mas é uma agitação agora nessa emulsão que está com a temperatura baixa, e depois ele vai para um outro tanque, que é o tanque de estabilização, tá certo? Então aqui a gente pode dar uma olhada nessas etapas direitinho, né? Inicia-se com a formulação do produto, que é enviada ao emulsificador, a gente viu, aquele tanque agitador inicial, dotado de uma camisa e agitação, para promover a agregação entre os materiais gordurosos, as águas e todos os aditivos, né? Tudo que foi colocado na formulação. O produto depois é enviado para um trocador de calor, aquecendo até 68 graus e depois refria. E aí manda para cristalização. Lembra que depois da cristalização, né, onde as moléculas de triacilglicerídeo se aproximam lentamente até a produção de cristais, recebe aí, nesse processo de cristalização, uma estabilidade e depois ele é resfriado novamente. Depois dessa segunda
desse resfriamento, ele vai, né, para o tanque plastificador, que é um tanque com uma agitação mais suave para aumentar a estabilidade. Então, a partir daí que ele vai para um outro tanque, que é o tanque para cristalização final, onde desse tanque, né, o último tanque, ele sai direto para o seu invase, né? Ele pode ser invasado normalmente são em materiais plásticos, tá certo? Normalmente são PETs, né, polietileno de tereftalato, mas pode ser também polipropileno, tudo bem? E aí a gente tem esses diversos tipos de embalagem, tudo bem? E aí ele vai para ser distribuído. A grande vantagem é a sua alta capacidade de vida útil. Esse produto tem uma vida útil bem prolongada, tá certo? E a gente falou lá, quando a gente viu o processo de hidrogenação, a gente falou sobre gorduras trans, né? E o que são essas gorduras trans? Normalmente a principal fonte de ácido graxos vem da hidrogenação, como eu tinha dito para você. São gorduras indesejáveis, normalmente porque elas insaturam, né, onde tem duplas ligações e fica uma gordura saturada. E nós sabemos que essa gordura saturada, ela não é uma gordura viável para o organismo, né? Por quê? Porque normalmente é uma gordura que faz mal para as pessoas que têm problema com colesterol, problema com pressão alta, problemas cardiovasculares. Então essas gorduras trans, elas são bem complicadas para quem faz esse consumo. A Organização Pan-Americana da Saúde, na sua legislação, diz que só é permitido até 5% da presença de gordura trans em alimentos. Já nas margarinas e nos óleos, ela só pode estar presente no percentual em até 2%. Então, é uma gordura que realmente, né, 90% das gorduras, dos ácidos graxos trans em alimentos resultam em óleos vegetais ou vem de óleos marinhos. Então é uma gordura que não faz bem, né? A gente sabe, ela faz com que aumente o colesterol ruim e diminua a quantidade de colesterol bom. A gente viu em alguns slides anteriores, né, a quantidade, né, de gordura trans em produtos como sorvete, em produtos como lasanha congelada, produtos como biscoito recheado. Todos esses alimentos existem a presença de gordura trans. Eu acho que a gente encerra a nossa aula por aqui, né? Então, sobre a hidrogenação e a fabricação de margarina, esse conteúdo está concluído. Obrigada a todos vocês e até a próxima aula de tecnologia de óleos e gorduras. Valeu, galera. Boa aula para vocês.